Estudando com Carminha a classificação dos ossos. Como é que os ossos eles são classificados? Eles vão ser classificados de acordo com o seu formato. Então a gente começa a falar sobre os ossos longos. Quais são os principais ossos longos do nosso corpo que a gente pode visualizar nessas figuras? Nessa figura. Deixa eu colocar aqui a marcaçãozinha. O húmero, que como já falamos anteriormente, é o osso do nosso braço. O rádio, que é um dos ossos do nosso antebraço, é voltado para o dedo polegar. A una, que é o outro osso do nosso antebraço, voltado para o dedo mínimo. O fêmur, que é o osso da nossa coxa. A tíbia, que é o osso mais largo da nossa perna. E a fíbula, que é o osso mais fino da nossa perna. Então, a primeira pergunta que a gente faz é quais seriam as principais características desses ossos, chamados de ossos longos? O comprimento é maior do que a largura e a espessura. Então, isso foi visível que o comprimento é maior que a largura e a espessura. Espera aí, deixa eu apagar para ficar melhor da gente visualizar. São responsáveis pela estatura. Então, a gente está falando de membros. Vamos pensar, pessoas mais altas, os membros superiores e inferiores tendem a ser mais longos do que pessoas de estatura menor, por exemplo. Geralmente, eles são ocos e eles possuem a medula óssea. Então, vamos relembrar o que a gente falou anteriormente, que a medula óssea, a gente tem a medula óssea amarela, que está localizado nessa parte oca dos ossos longos, e a medula vermelha, que está localizada nas extremidades dos ossos longos. Então, só relembrando o que já foi falado. Ossos curtos. O que seriam os ossos curtos, por sua vez? Aqui a gente exemplifica com os ossos carpais e os ossos tarsais. Carpais à base da mão, tarsais à base do pé. Quais as características dos ossos curtos? Possuem todas as dimensões aproximadamente o mesmo tamanho. É o que a gente observa nos ossos carpais e nos ossos tarsais. Ele tem um bloco esponjoso. Esponjoso, a gente pensa o quê? Que esse bloco ele tem buraquinhos, envolvido por uma fina camada de osso compacto. Então, osso compacto preenchido. Dentro deles, os oquinhos, ok? Ossos chatos, aqui a gente vem representando os ossos chatos. As costelas, como a gente pode observar aqui nessas figuras. Os ossos do crânio também são considerados ossos chatos. E a escápula também é considerada um osso chato. Qual é a característica? Finos e achatados. E eles apresentam duas camadas paralelas de osso compacto e no meio uma camada de osso esponjoso com pequenas tabérculas. Ossos irregulares. Irregular, não apresenta uma regularidade. Quem é que está representando? As vértebras, que mais na frente a gente vai falar mais detalhadamente delas, e a mandíbula, que é esse osso aqui do nosso queixo. Qual a característica deles? Formato irregular, que não se enquadra em nenhuma das outras formas. Por último, o formato dos ossos sesamoide. Sesamoide, ele significa pequeno, chato e ovalado, semelhante às sementes de sésamo. E esses ossos do tipo sesamoide, eles têm a característica de se desenvolverem a partir de alguns tendões. E isso vai fazer com que haja uma proteção dos tendões para que não haja o desgaste excessivo dessas estruturas. Aqui no exemplo está a patela, que é o osso do joelho, aqui está ela representada sozinha, que eu já tinha falado anteriormente sobre esse osso com vocês. A patela, ela é localizada no joelho e conhecida popularmente como a bolacha.